Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais um vídeo do canal Universo Cult, o seu canal de conhecimentos gerais, entretenimento, cinema e música. Hoje vamos falar sobre conhecimentos gerais. Você já ouviu falar sobre o desenho Os Cavaleiros do Zodíaco? Bem, provavelmente sim. Mas hoje a gente vai falar sobre um episódio específico desse grande desenho. Você já ouviu falar do episódio filosófico dos Cavaleiros do Zodíaco? No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando não se extinguirá até cumprir sua missão. Então, galera, antes da gente falar um pouco sobre esse episódio filosófico desse desenho, vamos falar um pouquinho sobre esse desenho mesmo, sobre os Cavaleiros do Zodíaco, para quem não conhece ou para quem faz tempo que não vê a respeito sobre. Bem, os Cavaleiros do Zodíaco é um desenho que iniciou com um anime japonês na década de 90. Ele fez um grande sucesso mundial. E esse desenho também ele foi muito responsável pela popularização dos animes, dos mangás aqui no Brasil. E assim iniciou-se uma série de fãs ligados a esse desenho e a outros animes que vieram a partir dele. A história, basicamente falando, resumindo, é nada mais nada menos do que jovens guerreiros que são guiados pelas constelações, pelas estrelas, para que eles sejam defensores da deusa da sabedoria, da paz e da guerra, mas necessariamente protetores da deusa Atena. Cada um desses cavaleiros eles possui um cosmo. Esse cosmo ele seria algo natural de cada ser humano e ele tem uma similaridade, uma energia similar, como se fosse aquela energia da origem do Big Bang. E nesse desenho a gente tinha basicamente 5 personagens principais, os Cavaleiros de Bronze. Eram eles: o Seiya de Pegasus, o Shun de Andrômeda, o Shiryu de Dragão, o Ikki de Fênix e o Yoga de Cisne. Bem, agora vamos falar sobre o episódio específico. Bem, esse episódio ele está entre o 9º episódio e o 10º episódio da saga das 12 casas, da saga de Santuário. Nessa temporada, acontece que a Atena está correndo risco. E os Cavaleiros de Bronze, o Seiya e o restante, eles precisam percorrer essas 12 casas em um tempo mais rápido possível para poder socorrer Atenas. Porém, havia um problema. Cada casa possuía um cavaleiro de ouro. Então, eles teriam que derrotar cavaleiro por cavaleiro até chegar lá. Então, depois de passar algumas casas, eles finalmente chegam ali na casa de Virgem, que foi a 6ª casa. Lá vai acontecer algumas batalhas, vai acontecer algumas ações ali, que a gente não vai contar aqui, vamos resumir um pouco. E, finalmente, eles vão encontrar o Shaka de Virgem. Bem, o nome original do Shaka é Siddhartha Gautama. Esse é o mesmo nome do deus Buda, que ele também foi nascido e criado também na Índia. O Shaka ele foi criado desde novo e em treinamento espiritual. Porém, ele sempre perguntou o porquê das coisas, o porquê de tanto sofrimento da raça humana, o porquê que existe tanta maldade. Isso despertou em Shaka, desde seus 6 anos, um grande dom de meditação que elevou ele espiritualmente ao ponto de conversar com Buda diretamente. Buda ele sempre lhe confortava e ajudava a encontrar as respostas de tantas dúvidas. O Shaka também meditava inclusive na periferia, às margens do rio Ganges, em busca das respostas e também do autoconhecimento. Por essa grande espiritualidade que ele tinha e a proximidade com o espírito de Buda, o Shaka é tido como muitos como a reencarnação de Buda. Bem, gente, depois de muita coisa ter acontecido, depois que os Cavaleiros de Bronze chegam a essa 6ª casa de Virgem e acontecem muitas batalhas, que a gente não vai falar aqui como ocorreu, justamente para não dar muito spoiler, a gente vai ir direto ao ponto. Acontece que existiam outros 3 cavaleiros de ouro, chamados Cavaleiros Espectros ou Cavaleiros Negros, que tinham vendido suas almas para o Hades. Eles também estavam percorrendo as 12 casas, mas o objetivo deles
não era salvar Atenas, assim como o Seiya estava tentando salvar. O objetivo deles era percorrer as 12 casas, assim como o Seiya e os outros Cavaleiros de Bronze, mas não para salvar Atenas, mas para matá-la. E quando eles chegam na sexta casa, encontram com o Shaka de Virgem, e o Shaka de Virgem sabe que eles estão lá para matar Atenas, o Shaka simplesmente não vai deixar que isso ocorra. Ele vai querer entrar no meio para brigar contra eles, justamente para proteger Atenas. Então, vão ter 3 cavaleiros negros contra o Shaka de Virgem. Bem, então durante esse tempo os dois travam batalhas, um luta contra o outro, e o Shaka ele tem um grande poder que se chama o golpe Tesouro do Céu. Então ele acaba tirando alguns sentidos desses cavaleiros negros. Então, no fim das contas, o Shaka fala que a única maneira dele ser derrotado é se esses 3 cavaleiros usassem um golpe muito forte chamado a Exclamação de Atenas. Athena Exclamation! Bem, quando acontece essa exclamação de Atenas, o Shaka ele começa a se lembrar um pouco do seu passado, da sua infância, lá de quando ele era criança ou meditava com Buda. E enfim, a filosofia desse episódio, que fala especificamente, ele aborda um pouco a respeito da vida do homem, ou mais especificamente ali da questão da morte. O Shaka, ele desde criança, ele vive se perguntando o porquê do homem nascer. E ele se pergunta a Buda por que o país dele era tão pobre, por que as pessoas sofriam tanto, parecia que as pessoas nasciam para sofrer e tal. E o Buda vai explicando para ele à medida do possível, falando assim que onde há tristeza, há alegria, e onde há alegria, há tristeza também. E o Shaka também fica se perguntando, poxa, tudo bem, mas mesmo que a gente consiga superar a pobreza, superar as dificuldades da vida, mesmo que a gente busque a felicidade, no fim das contas, ele pensava que a morte vai acabar transformando tudo em nada. Então, para ele não fazia sentido nascer. Porque já que a morte é algo impossível de até hoje ser dominado, é algo impossível de ser evitado. Então, já que a gente nasce no meio de desgraças e de pobreza e tal, e mesmo que a gente supere isso, no fim das contas a gente vai morrer, vai perder tudo, bens e tudo que a gente tem. Então, para que a gente nasce se vai perder? Depois das nossas conquistas a gente vai perder tudo. Então o Buda, mais uma vez, com sua grande sabedoria, ele leva mais ensinamentos para o Shaka. A grande questão é que o Buda fala com ele que a morte não é tudo, não é o fim de tudo. Ela é uma questão transitória. Ela é apenas, talvez, um novo começo dela. As flores brotam e morrem. As estrelas brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre. A terra, o sol, a Via Láctea e até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório.
E em seguida, todos caem no sono eterno chamado morte. Voem com o vento até Atena. Shaka já estava morto. Na verdade, foi sua alma que regressou até o Jardim das Árvores Salas Gêmeas para escrever seu testamento. Então, galera, resumindo, a grande lição que esse episódio, que eu chamo um pouco de episódio filosófico, justamente por causa dessa abordagem que o autor traz em si, é justamente por causa disso, por causa de uma das grandes questionamentos humanos, né? O nascer e também a questão da morte. E o ponto-chave que esse episódio traz, a mensagem talvez principal que esse episódio traz, é que a morte não é o fim de tudo, ela é apenas uma transição. Bem, gente, é apenas isso que eu queria comentar um pouco com vocês. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre esse episódio, o que aconteceu no final, algumas coisas a mais, é só vocês deixarem no comentário, aí podemos fazer um outro vídeo para a gente comentar a respeito disso. Se você gostou do vídeo, se você já assistiu esse episódio, o que você achou, comente aí. Então é apenas isso. Curta o nosso canal e até a próxima. Fui, corta. O caminho pra vencer, oh yeah. Ah, o céu do amanhã será azul.